Conforme prometido, nós vamos falar sobre as 5 feridas emocionais e hoje nós vamos falar sobre a ferida do abandono. Lembrando sempre que todas essas feridas, não necessariamente a questão aconteceu, mas foi como a sua criança interpretou algum tipo de acontecimento. E é por aí que nós vamos passear essa semana sobre essas feridas, para que você possa olhar e se identificar qual é a sua ferida, né, que houve lá na infância, que você entendeu como sendo alguma coisa que te afetou, que te machucou e que você não curou. Você fez um ponto de fixação ali e naturalmente todas as suas ações e reações, elas demonstram essa criança ferida ainda, que há ainda dentro de você. E para toda ferida existe uma máscara, existe uma forma da qual a gente se coloca no mundo e a gente transparece para as pessoas para esconder aquela nossa ferida. Então hoje nós vamos falar sobre abandono. E conforme eu falei, não necessariamente você foi abandonado, mas em algum momento você sentiu esse abandono. E aí vem várias questões que podem ter acontecido. Por exemplo, quando nasce um irmãozinho. Se você é o filho mais velho, quando nasceu o seu irmão mais novo, ou o mais novinho ainda, o caçulinha, né? Se você é o mais velho de todos, você, bem provavelmente, você experimentou essa sensação. Que você tinha todas as atenções para você e, de repente, a atenção que você tinha para você começou a ser distribuída, começou a ser dividida com outro irmãozinho. Então você começou a falar, você começou a ouvir assim: não, agora eu não posso porque eu tenho que cuidar do seu irmão. E aí você sentia a ausência do seu pai e da sua mãe para dar atenção para aquela criança. Então, pequenos detalhes, né, que hoje do seu lugar de adulto talvez você seja capaz de entender e perceber, mas a sua criança, ela não tinha filtro, ela não tinha consciência, ela não tinha ainda maturidade para entender que aquilo dali não era abandono. Outra questão que acontece muito, vamos imaginar que de repente você precisou, quando você nasceu, você ficou ainda na incubadora ou você teve que fazer alguma cirurgia do qual seu pai e sua mãe não puderam te acompanhar. E você sentiu seus pais indo embora, te deixando no hospital, porque de repente necessitou você passar por isso. E você entendeu que seus pais estavam indo embora e te abandonaram. Você não tinha consciência para saber que dentro do hospital eles não podiam ficar, não podiam te acompanhar. E isso também gera uma sensação de abandono. Ou também, vamos supor que você tenha tido um irmão, não aconteceu com você, mas o seu irmãozinho nasceu, ele precisou ser internado, você foi para casa da avó e seus pais foram acompanhar o seu irmão no hospital. Isso também gerou uma sensação de abandono na sua vida. E aí a gente vai pegando essas situações, né? E são várias, e que de repente você fala: caramba, isso aconteceu comigo. E é dali que acontece, né? Sempre que alguma situação acontece que te remeta àquele sentimento que você sentiu naquela época, faz com que você estremeça, faz com que você sinta alguma coisa por dentro. E naturalmente, qual é nosso comportamento de uma forma geral? É nos afastarmos daquela situação, né? É a máscara, a gente usa uma determinada forma, que é um padrão na gente, pra gente se distanciar daquela dor. E aí, tem outras situações também, por exemplo, vamos supor que sua mãe trabalhava muito duro e você tinha que ficar sozinha em casa ou ir para casa de alguém ou ser colocada numa creche. Tem muitas crianças que às vezes o próprio fato de ir para uma creche é uma sensação de abandono. Então você sente que sua mãe trabalhava duro, estava sempre ausente, ela precisava sustentar a família, precisava ajudar seu pai e aí você sentia como se a sua mãe não estivesse presente. Uma outra questão também de abandono é quando há uma ruptura no casamento, uma separação. E se a sua mãe se sentiu abandonada pelo marido, no caso seu pai, ela transfere essa sensação de abandono para você e você começa a sentir a dor dela, né? Em ressonância, em validações que você ouvia falar, ela se sentia abandonada e você começa a se sentir abandonada pelo seu pai por conta de uma separação da sua mãe. E muitos de vocês, né, podem também ter sentido ou sofrido o abandono por parte de pais que foram embora, pais que largaram, né, que você não conheceu, que saiu de casa. Eu já tive clientes que o pai trabalhava viajando em navio, então cada vez que ele se despedia da família, era uma sensação de abandono que ela guardava, porque a mãe também se sentia abandonada, a família toda se sentia. Então ela tem essa representação, né, de que quando alguém vai um pouquinho para mais distante, ela sente como se essa pessoa nunca mais fosse voltar, porque o pai dela ficava embarcado um mês, e para ela um mês era uma eternidade, era um ano, ela era criança. Então a gente não tem uma noção ainda
quando somos crianças, né, da questão do tempo, da questão da volta, da questão do que aquilo em tempo representa pra gente. Parece uma infinidade, uma eternidade, e de repente foram 30 dias ou 15 dias. Então todas essas manifestações do abandono causam insegurança, causam choro, causam uma sensação de desproteção. E aí você lembra daquilo que você viveu, o choro, a desproteção, o abandono, e isso se reflete na sua vida em vários momentos. Isso no trabalho, isso na relação com seus filhos, isso na relação amorosa, isso na relação com a sua família. E aí você tem o quê? Alguns padrões que você acaba seguindo, né? Você não faz nada sozinho, você precisa de alguém para estar fazendo alguma coisa com você. Você não sai para ir num shopping para comprar alguma coisa sozinho. Você quer alguém ali firmemente com você. Você quer que essa pessoa te acompanhe para que você não se sinta só nesse processo. Então, para tudo você precisa que alguém faça alguma coisa junto de você. E normalmente isso vira um drama na sua vida, né? Porque você tá sempre dependendo de alguém. A máscara disso é a dependência, onde você não consegue fazer nada sozinho. E normalmente você se coloca numa condição de vítima, né? Porque você tá sempre querendo que o outro faça algumas coisas com você. E aí você se apega àquela pessoa. Quando você se apega àquela pessoa e ela não pode estar com você naquele momento, você precisa, de uma forma inconsciente, causar a culpa no outro. Porque você tá lá atrás ainda culpando aquelas pessoas que você fez a leitura de abandono. Então você gera um círculo vicioso aí, sem perceber, lembra, sem perceber, você tá inconsciente nesse processo, mas que você precisa do outro, quer a companhia do outro. Se o outro não pode, você culpa o outro porque ele não esteve disponível para você. A sua máscara é de dependência, né? Você começa a viver nesse processo de dependência, e aí quando o outro não pode te atender, você se coloca na situação de vítima. Aí você fala, poxa vida, você nunca tá disponível para mim, você nunca tá aqui para fazer as coisas que eu quero, na hora que eu mais preciso, você não tá presente. Isso acontece muito em relações com filhos, né? Mães que colocam as suas esperanças ou as suas projeções em filhos e relacionamentos também, né, gente? Relacionamento amoroso traz toda a nossa máscara à tona. Então, é bem legal que você perceba se essa é uma ferida que você tem. E qual é o caminho da cura? Aceitar a raiva que você sentiu na época do abandono, olhar para essa raiva, sentir de fato onde é que foi que você sentiu essa raiva e parar de gerar essa raiva em pequenas coisas. Porque na realidade você só está reproduzindo aquela raiva enorme que você sentiu em pequenos pedacinhos aqui nesse momento com qualquer pessoa que não atenda uma necessidade. Você entenda que aquilo dali é uma sensação de abandono. Entender, né, qual foi o contexto da sua criança que sentiu esse abandono, em que contexto que ela estava, qual foi a situação, olhar para isso e ver do lugar de adulto que aquela criança não tinha um entendimento e começar a fazer essa limpeza. O que é fazer essa limpeza? Olhar do lugar de adulto e compreender a situação, sem que seja preciso você reviver toda essa condição ao longo da sua vida e continuar permanecendo nesse padrão, né? Eu conheço muitas mulheres, conheço muitos homens que estão com 30, 40, 50 repetindo o mesmo padrão de infância. Então cabe a você olhar e se libertar disso. Um outro caminho para a cura é você acolher sua criança interior, saber que ela passou por aquilo, que aquilo foi necessário e transformar o que aconteceu em algum estado de potência, em alguma situação que você fala, caramba, aquilo dali aconteceu porque era necessário acontecer e a partir disso, olha quanta coisa boa aconteceu. Reconhecer que a partir daquilo aconteceram várias coisas lindas e maravilhosas. E por fim, o adulto se reconhecer como responsável, né, que não precisa mais de alguém, de chaveirinho, né, de uma pessoa ali, de uma muletinha para fazer tudo e tomar o seu adulto responsável para si, como sendo um adulto responsável, consciente, dono das suas escolhas e apto a fazer tudo aquilo que precisa ser feito por ele próprio. Então essa é o grande drama, né, de quem sofreu uma sensação de abandono na sua infância. Olha para isso, se você se identifica, cura isso em você, porque é muito libertador a gente curar as nossas feridas a partir do lugar de adulto que a gente tá. Beijo e amanhã tem mais. Segue aqui, compartilha, gente. E salva para quando você precisar ver onde é que tá a sua cura e saber qual é o seu padrão, se você se identificou, e bota isso para frente, que eu quero que mais pessoas saibam do que tá acontecendo com esse adulto mimizento, né? A gente vai resolver isso aqui.